Bom dia, turminha! Como é que vocês estão? Vamos lá continuar? Hoje a gente também vai falar sobre situações que envolvem medições, mas iremos falar de outro tipo de grandeza. Não vamos falar mais sobre a grandeza de comprimento, a gente vai falar sobre superfície, a gente vai falar sobre volume. Quando eu falo em volume, o que vem à cabeça? Volume, a quantidade, não é algo que dá para encher, esse tipo de pensamento. Pois vamos entender, relembrar, na verdade, porque vocês já estudaram esse conteúdo, tá? A gente vai aprofundar mais alguns cálculos, algumas situações, problemas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar com o volume de um paralelepípedo. Mas antes de falarmos sobre o volume de um paralelepípedo, precisamos primeiro entender o que é o volume, certo? Quando eu falo, eu vou falar de volume fazendo a comparação com superfície. Na aula passada, a gente falou sobre superfície, que é o cálculo da região, que a gente pode pegar a região plana, não é isso? A superfície de um objeto. Mas o volume, ele diferencia em outra situação. A gente vai trabalhar com o que cabe dentro de alguma coisa. Então, eu falo volume, eu falo exatamente nisso, no que cabe, na quantidade que cabe, não é só na superfície. Pensem bem, quando a gente trabalha com superfície, a gente trabalha com duas dimensões, comprimento e largura. Para calcular o volume, nós trabalhamos com três dimensões, comprimento, largura e altura, certo? Então, para a gente poder falar de volume, a gente vai falar de recipientes, tá? Para que a gente saiba quanto cabe dentro de um recipiente. O primeiro que a gente vai falar é sobre o paralelepípedo. O paralelepípedo, para quem não lembra, é essa figura que parece uma caixa de sapato, tá? Ele é um prisma de base quadrada ou retangular, ok? A gente sabe que um paralelepípedo tem três dimensões: o comprimento, a largura e a altura, certo? Então, isso é ter três dimensões. A gente vai fazer o quê? Para calcular o volume de um paralelepípedo, a gente precisa multiplicar as suas dimensões. Então, o volume aqui se dá a partir da multiplicação do produto entre A vezes B vezes C, ok? Aí, consequentemente, nós temos também o volume de um cubo, que é muito parecido com o paralelepípedo. Qual é a diferença de um cubo para o paralelepípedo? No cubo, a gente tem que as arestas, que são as linhas que compõem a minha figura, elas têm as medidas exatamente iguais, ok? Então, esse é um cubo, certo? A gente tem as medidas deles iguais, então a gente tem aqui o comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Então, professora, isso muda o cálculo do volume? De jeito nenhum, certo? Para você calcular o volume, você pode multiplicar as três dimensões. Então, você vai ter A vezes A vezes A. Ou A ao quadrado, A ao cubo, certo? Que é potência, certo? Quando você multiplica um número 3 por ele mesmo 3 vezes, eu posso colocar o A elevado a 3, ok? Então, a gente tem aqui o cálculo do paralelepípedo e o cálculo do cubo, tá certo? Certo. Então, a gente vai agora para algumas observações importantes em relação ao cálculo de volume. A primeira observação é que, lembre-se que o metro cúbico, que é esse m elevado a 3, é a unidade padrão de medida de volume. Vamos relembrar a relação entre essa unidade de medida e seus múltiplos e submúltiplos. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre medida de superfície, área, não foi isso? E a gente viu que a unidade padrão era o metro quadrado. Já no volume, a gente tem que a unidade padrão é o metro cúbico, que nós já estudamos esse conteúdo. Você já vem do sexto ano com esse conteúdo, tá certo? Então, o metro cúbico, ele é devido à multiplicação de três dimensões, metro vezes metro vezes metro. Eu obtenho o metro cúbico. E a gente sabe que as transformações entre essas unidades de medida de volume, elas não são igual à medida de comprimento e muito menos à medida de superfície. Porque lá na medida de comprimento, para me transformar de uma unidade para outra, ou eu multiplico ou eu divido por 10. Já nas medidas de superfície, eu faço essa multiplicação ou divisão, mas por 100, porque é metro quadrado.
E no metro cúbico eu faço essa multiplicação ou divisão por 1.000. Então, quer dizer que para transformar uma unidade de medida de uma unidade para outra, eu tenho que multiplicar ou dividir por 1.000. Tá certo? Lembrem sempre disso. Ó, aí a gente tem até aqui, ó, observe que cada unidade de medida de volume equivale a 1.000 vezes a unidade imediatamente inferior. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui, o quilômetro cúbico, ele é 1.000 metros, ou ele é 1.000 vezes maior que o hectômetro cúbico. Logo, o decâmetro cúbico é 1.000 vezes menor que o hectômetro cúbico, e assim sucessivamente, tá? As medidas, elas vêm, nessa tabelinha aqui, ela vem maior e vai diminuindo até chegar no milímetro cúbico, ok? A segunda observação. Como 1 metro é o mesmo que 10 decímetros, podemos dividir um cubo com arestas de 1 metro em 1.000 cubinhos de 1 decímetro cúbico de volume. Assim, 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. Aqui é a parte visual da transformação de unidade de medida. Se eu tenho, quando eu falo de 1 metro cúbico, a gente não está falando de uma régua, né? Não, a gente está falando de um cubo desse formato. 1 metro cúbico equivale a um cubo com as arestas 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, se eu dividir isso em 1.000 partes, eu vou ter cada partezinha, cada cubinho equivalente a 1 decímetro cúbico, certo? E outra coisa muito importante também é as relações existentes entre medida de volume e medida de capacidade. Como assim, tia? Lembrem, o que é a medida de capacidade? É o que eu meço a quantidade de líquidos, tá? Então, quem é a unidade padrão na medida de capacidade? É o litro. Aí nós temos os submúltiplos, que é o decalitro, o hectolitro, o quilolitro, e os submúltiplos, que são menores, decilitro, centilitro e mililitro, tá? Aí a gente tem aqui uma relação muito importante entre medida de volume e medida de capacidade. Por que essa relação é importante? Vamos supor que você tem uma caixa d'água e precisa saber quantos litros de água cabem lá dentro. Mas a única coisa que você sabe é o tamanho da caixa d'água. Você sabe que ela mede 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Então, se você calcular o volume, você vai ter aí 8 metros cúbicos nessa caixa d'água. Como é que eu sei quantos litros de água cabem nela? Certo? Então, isso é o que a gente vai aprender aqui, relembrar, na verdade, com essa relação entre volume e capacidade. Vamos lá. Ao encher um recipiente com um líquido, verificamos que ele ocupa toda a forma do recipiente. Por isso, dizemos que a capacidade do recipiente corresponde à quantidade de líquido que é necessária para preenchê-lo. A capacidade de um cubo com arestas de medida 1 decímetro corresponde a 1 litro. Vamos lá entender. Quer dizer o quê? Que 1 decímetro cúbico, se eu tenho algum recipiente de 1 decímetro cúbico, dentro dele cabe exatamente 1 litro de líquido, certo? É muito, então, essa não é grande. Não é que seja grande a questão, é porque quando a gente fala em 1 decímetro, a gente está pensando só nisso aqui. Mas não é só nisso aqui, a gente está falando dessa medida por essa. Então, é um recipiente que tem 1 decímetro cúbico de volume, cabe 1 litro dentro dele. Tia, e tem outra relação? Tem as consequências, ó. Essa aqui, você vai se basear nela para fazer as outras. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a quantos litros? Exatamente 1.000 litros. Então, vamos lá. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Olha aí, deu de entender? Ótimo. Vamos agora para 2 questõezinhas para a gente poder aplicar essa parte de volume. Uma caixa de papelão tem dimensões internas de 50 centímetros de comprimento por 32 centímetros de largura por 40 centímetros de altura. Qual é o volume dessa caixa de papelão? Gente, a gente sabe que para calcular o volume de um paralelepípedo, eu preciso conhecer as 3 dimensões. Quem são minhas 3 dimensões aqui? Comprimento, largura e altura. A questão me deu essas 3 dimensões. 50 centímetros de comprimento, 32 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. O que eu vou fazer? Para mim calcular o volume, eu preciso multiplicar as dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu vou ter aí 50
vezes 32 vezes 40. Tá certo? 50 vezes 32 vezes 40 é equivalente a 64.000 centímetros cúbicos. Percebam que como as medidas estavam em centímetros, o meu volume ele foi para centímetro cúbico. E tia, e se não tiver todas as medidas iguais? Se for 50 centímetros, 5 decímetros e 40 centímetros de altura, o que eu faço? Você tem que transformar aquela unidade que não está igual às outras para padrão. Por quê? Porque você não pode multiplicar unidades de medidas diferentes. Não pode nem multiplicar, nem fazer adição, nem subtrair. Você precisa sempre padronizar. Sempre estar na mesma unidade de medida. Deu de entender? Na próxima, eu tenho o seguinte. Para armazenar água da chuva e usá-la na irrigação de plantas, Jair construiu um depósito cúbico com arestas medindo 2 metros. No momento, o depósito está com metade de sua capacidade cheia de água. Olha a pergunta, gente. Quantos litros de água há nesse depósito? Pensem bem. Eu estou perguntando litros. Só que a questão me deu o tamanho do meu recipiente. Tá certo? Então, eu vou ter aqui que o meu depósito cúbico tem arestas medindo 2 metros. Então, eu vou ter 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura, tá certo? Então, eu vou ter aqui que o volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. O meu comprimento é 2 metros, a minha largura é 2 metros e a minha altura é 2 metros. Quando eu multiplico essas 3 dimensões, eu obtenho 8 metros cúbicos. É isso que a questão está me pedindo? Não. Eu quero saber quantos litros de água tem nesse depósito, certo? Ele mencionou na questão que esse depósito está cheio está pela metade, tá bom? O recipiente está pela metade. Aí você pensa assim, se ele cheio é 8 metros cúbicos, pela metade vai ser 4 metros cúbicos, tá bom? Então, a gente sabe pela relação que eu acabei de falar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, a metade desse recipiente, que é 4 metros cúbicos, equivale a 4.000 litros. Quer dizer, então, que esse meu depósito está com 4.000 litros de água. Deu de entender? É fácil, não é? Ótimo. Então, quero que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 372 e respondam essas questões. Vocês vão tirar foto e me enviar, tá bom? Um beijo, ó. Um abração para vocês e fiquem com Deus.